Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto deste domingo, dia 26 de novembro, está em Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Estamos diante de um texto onde, mais uma vez, o apóstolo vai destacar a ação da fé contra a ineficiência da lei. No verso 11, ele vai declarar o seguinte: é evidente, é claro, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque quando você é justificado pela lei, você não pode falhar em nenhum item dessa lei. E nós, seres humanos, sempre vamos ter alguma falha na nossa caminhada. Até mesmo os grandes homens citados na Bíblia cometeram falhas. O único que não cometeu falha foi Jesus, porque Jesus foi 100% homem, mas permaneceu como Deus. E foi o único que não cometeu falha. Embora, às vezes, nós possamos pensar ou desaprovar algumas atitudes dele, mas essas atitudes foram atitudes corretas e ele não teve nenhuma falha na sua caminhada aqui na Terra. E justamente por isso é que ele tem poder para nos representar e para nos defender diante de Deus. Vamos pensar um pouquinho na exigência do Antigo Testamento. O cordeiro a ser sacrificado para o perdão dos pecados precisava ser um cordeiro perfeito, um cordeiro sem manchas, sem nenhum tipo de defeito. E para ser este cordeiro, João declara que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para ser esse cordeiro, era preciso ser perfeito. Por isso, Jesus tem esse poder. E ele se fez pecado por nós. E Paulo vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por quê? Todo aquele que é pendurado no madeiro, que é crucificado, esse é considerado maldito. E Jesus então levou a nossa maldição sobre a cruz e ele cancelou a maldição que pesava sobre nós.
Se eu caminho neste mundo sem Jesus, eu ainda estou sob a maldição da lei, a maldição do pecado. Mas quando eu me entrego a Jesus, eu me livro dessa maldição. E agora a lei, ela passa a ser, para mim, alguma coisa insignificante, porque a minha fé e a graça de Jesus que me atinge, ela me faz estar acima dessa lei. Quando Paulo diz que a lei não salva, e é verdade, mas ele está dizendo que a lei, ela é alguma coisa útil para a sociedade. Mas quando eu tenho a graça, eu recebo Jesus pela fé. Então eu agora só me preocupo com essa parte e eu vou, me preocupando nessa parte, eu vou cumprir a lei que Deus tem determinado para mim. Por isso é importante para nós. Os Gálatas, eles tinham a ideia, não todos eles, mas alguns deles, a ideia que sem lei, sem o cumprimento da lei, Jesus não tinha o poder de salvar. E Paulo vai declarar e vai afirmar que Jesus salva independente da lei, porque o que nos salva é a nossa fé e não a lei que nós tanto defendemos. Por isso, precisamos sempre crer em Jesus, colocar nele a nossa confiança, toda a nossa fé, porque é ele que levou os nossos pecados sobre a cruz, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que este domingo possa ser abençoado para todos nós. Amém.